Meu nome é Anderson Sauim e hoje eu quero falar com você sobre o funcionamento do organismo, o que acontece durante o dia. Se você acorda entre 5, 7, 8 da manhã, você tem uma grande liberação de adrenalina e cortisol. Isso faz com que você desperte, né? Hoje a teoria do acordar cedo é muito divulgada e realmente é muito interessante quando você acorda cedo. Não para você prosperar, se você acordar tarde você não vai prosperar, não tem nada a ver isso. Mas o seu corpo realmente foi programado para você acordar cedo, entre 5 até 8 da manhã. Quando você passa desse momento, pode reparar que o seu desempenho durante o dia já não fica interessante. Depois disso, depois de umas 7, 8 da manhã, é um momento interessante para o exercício físico. Então, se você de repente acorda, né, entre 5 e 7 da manhã, às vezes faz uma meditação, estuda algum conteúdo, nesse horário aí vem o exercício físico, onde você consegue ativar o fluxo sanguíneo e também alguns hormônios anabólicos que são interessantes principalmente no ganho de massa muscular e no emagrecimento. 10 da manhã até o meio-dia, os estudos dizem que é um horário interessante pela liberação de neurotransmissores, principalmente dopamina, epinefrina e entre outros, que melhora o seu foco e atenção. Então, momento quando você vai desenvolver atividades intelectuais, de repente um estudo, uma reunião, e aonde você finaliza aí sua manhã. O que rege essa teoria do acordar cedo acaba sendo sobre esses pontos, que pela manhã a sua produtividade é maior, principalmente atividades intelectuais, exercício físico, concentração e foco. Então, o acordar cedo acaba fazendo com que você resolva problemas e situações normalmente até meio-dia. No horário do meio-dia até as 2, pela sua ingesta de alimento, é automático que o fluxo de sangue ele vai no trato digestório, né? E tem que fazer digestão, onde você tem maior sonolência. É um momento aí que você pode usar aí como um micro descanso após o almoço, para que você volte aí no período da tarde com mais disposição. No meio da tarde você tem um maior fluxo de sangue, então quando você é um atleta, usa muito da performance, é um momento interessante para o exercício físico voltado à performance, porque você vai ter mais desempenho no meio da tarde, fluxo sanguíneo ativado e maior coordenação motora ativada também. Passando esse período, chegando próximo aí das 18 horas, é um momento aí do jantar ou mesmo inicia-se um processo de liberação do hormônio do sono, que é a melatonina. Isso acontece porque a melatonina ela é liberada no período da noite e com o ato de escurecer, automaticamente a glândula pineal que libera isso, ela começa a liberar a melatonina e o seu corpo já vai entrando nesse processo de descanso. Então você vai jantar nesse período e automaticamente após isso você já se prepara para o sono. O que acontece com muita gente, principalmente na atualidade? A troca do dia pela noite. Muita gente acaba relatando que funciona-se muito melhor à noite do que durante o dia. O seu corpo não foi preparado para isso. Quando você vai dormir mais tarde, é automático que você não consegue acordar cedo. E isso já começa a gerar um desequilíbrio no seu organismo, aonde você, com o passar do tempo, acaba comendo mais para se manter acordado. O corpo pede muito mais carboidrato no período da noite para você ficar ativo. Se você não consegue acordar pela manhã cedo, todo esse processo que eu citei não acontece. É aonde você começa a ter um processo de maior estresse e baixo desempenho. Então, o ato de você acordar logo cedo tem essa lógica, você fazer a ativação do processo natural do seu organismo. Ah, mas você pode estar perguntando, eu não consigo fazer isso. Eu durmo tarde, acordo tarde. Você tem que começar a criar o hábito, colocar o hábito na sua rotina. É natural que um hábito é instalado em 7 dias, quando um hábito é simples. 21 dias um hábito mediano e 40 dias um hábito mais complexo. Então você tem que instalar isso inicialmente por 7 dias, começar a acordar mais cedo. Se você acorda às 9, começar a acordar às 8, depois passar a acordar às 7 e assim sucessivamente.
é natural que você não vai conseguir ficar acordado até o horário que você ficava antes. Você vai ter mais sono antes e automaticamente ele já começa o processo de readaptação no processo natural do organismo. Porém, se você continuar desempenhando atividades noturnas e desequilibrando todo esse processo, você gera uma fadiga adrenal. Um processo onde sua glândula adrenal, que libera cortisol, adrenalina, que te dá disposição, ela busca ter uma liberação disso nos horários certos, porém você não facilita o processo e ela acaba tendo a liberação no momento não oportuno, como à noite, e você tem muita disposição à noite e pouca durante o dia. E automaticamente a gente sabe é onde você vai gerar um processo do ganho de peso. Você vai ingerir mais carboidrato para se manter ativo à noite, não consegue acordar pela manhã, desequilibra a liberação de cortisol, adrenalina que te gera disposição, que ele precisa ser liberado naquele momento que acorda e um pouco logo à tarde, e você, com isso, vive uma pessoa desmotivada, necessitando de café, de cafeína para se manter ativo em qualquer situação. Resumindo, você acaba tendo uma baixa produtividade durante o seu dia. Acontece muito um processo que a pessoa fala da força de vontade. Então, como eu falei já do hábito, 7, 21 e 40 dias, a questão da força de vontade ela tem uma ligação também com isso. Toda vez que você fala que vai fazer algo, a força de vontade está ligada, é como se fosse uma pilha recarregável. Então, quando você faz isso, os seus principais projetos que você necessita focar o maior foco, maior atenção, pela manhã você tem mais energia, a sua força de vontade é ativada e no período do dia depois essa força de vontade ela diminui. É como se fosse uma pilha. Ela vai sendo utilizada e automaticamente baixou a energia. No outro dia você tem novamente essa energia. Aí de forma resumida eu usei essa analogia da pilha só para você entender quando você fala em força de vontade. Então o que você precisa realizar como foco principal, coloque no período da manhã. E as coisas secundárias você deixa no decorrer do dia. Segue a dica, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, curta, se inscreva em nosso canal. Em breve eu vou postando mais materiais voltados a esse assunto e até o próximo vídeo.